aí, pessoal, aqui é o Van Gogh no comando. Quero pedir a atenção de vocês, cambada. Vocês estão prontos, CV1? Eu não ouvi direito ou. Muito bem, galera. E galera da sala, prontos ou não? Preparem seus ouvidos, pois lá vamos nós em uma viagem pós-impressionista e breve análise de algumas de minhas obras. Nesta obra, evidenciei os traços grosseiros das mãos e das faces dos trabalhadores da terra. Em busca da intensidade dramática, explorei a potencialidade expressiva dos tons escuros e da luminosidade. Apliquei-me conscientemente em dar a ideia de que essas pessoas que, sob o candeeiro, comem suas batatas com as mãos, que levam ao prato, também lavraram a terra, e meu quadro exalta o trabalho manual e o alimento que eles próprios ganharam honestamente. Este autorretrato foi criado quando eu tinha começado a fumar e enfrentava alguns problemas de saúde. A ideia veio de um sentimento de preocupação com a minha aparência, já que eu havia me mudado para Antuérpia, e, como vocês devem saber, nas cidades havia uma preocupação maior com a vaidade. A família Rollin é um grupo de retratos que pintei quando me encontrava em Arles, em 1888 e 1889, em Giuseppe, sua esposa Augustina e seus 3 filhos, Armand, Camille e Marcelle. Esta série é única em muitos aspectos. Embora eu gostasse de pintar retratos, era difícil, por razões financeiras, encontrar modelos. Então, encontrar uma família inteira que concordasse em se sentar para pinturas, na verdade, por várias sessões cada, era uma recompensa para mim. Giuseppe Rollin tornou-se um amigo particularmente bom, leal e que me apoiou durante minha estada em Arles. Foi realmente importante para mim representar alguém que eu definitivamente admirava. A família, com crianças de 4 meses a 17 anos, também me deu a oportunidade de produzir trabalhos de pessoas em diferentes estágios da vida. Ao invés de fazer trabalhos fotográficos, usei a imaginação, cores e temas artisticamente e criativamente para evocar as emoções desejadas do público. Agora, analisando esta obra, ela chama a atenção ao boné, pelo formato, e a roupa do menino, por ser azul, porque dá a impressão de se tratar de um uniforme de carteiro. Se verificando o quadro O Carteiro Rollin, nota-se que realmente há semelhanças nas vestimentas. Só que nem a roupa nem o boné são de adultos, o que indicaria que o menino estaria brincando com o uniforme do pai. Não, ele está, na verdade, vestindo a profissão da família. Ou seja, pode-se apreender que esta criança, por ser criada por uma família humilde, não terá muitas chances de seguir uma carreira diferente, um destino diferente, por uma impossibilidade social. Ao todo 22 retratos dessa atípica família que representa as famílias da classe operária francesa da segunda metade do século XIX. Toda a série de retratos demonstra a influência de meus estudos acerca da estampa japonesa e a consolidação de sua estética. Esta obra retrata a Praça do Fórum, em Arles. Embora seja noite, o céu encontra-se todo pintado de azul, salpicado de estrelas de diversos tamanhos. As pinceladas que deixei nesta obra estão bem visíveis. Se pode notar isso pois a superfície não é alisada, sendo possível acompanhar o rastro do pincel. Usei a perspectiva na metade inferior do quadro, atraindo o olhar observador em direção ao café. A composição apresenta 2 fontes de luz, a natural, vinda das estrelas, e a artificial vinda do café, que se fundem trazendo à obra uma luminosidade especial. O café, especialmente todo, apresenta inúmeros tons de amarelo, que contrastam maravilhosamente com diversos tons de azul. Com frequência penso que a noite é mais rica e viva em cores do que durante o dia. Ao contrário de muitas de minhas obras, este quadro foi pintado de memória, e não a partir da vista. Durante o tempo em que estive no asilo, dediquei-me a pintar paisagens da região de Provence. A paisagem retrata a mistura do real com imagens de minha memória, como uma igreja tipicamente holandesa. É notável o contraste entre a calma da pequena vila representada e o caos celestial. Os cispestres são ela de ligação entre a terra e o céu. As pinceladas são curvilíneas, e integram-se de maneira rítmica sobre a superfície da pintura. Estrelas brilhantes pulsam como mini-sóis. Ondas luminosas cortam o centro da tela, parecem ter vida própria. No canto superior direito, chama atenção a lua que ganha feição de um sol que faz a imagem se transformar em um quase dia. Esta obra retrata o quarto que aluguei numa pensão na cidade de Arles, em França. Realizei a obra fazendo 3 versões, entre 1888 e 1889. A última versão fiz quando estava internado no hospício.
No quadro pintei a espera do meu amigo Paul Gauguin. Há evidências na tela, como por exemplo, uma cama com 2 travesseiros, 2 cadeiras, 2 portas, 2 jarras de água e 2 quadros. Observando o quadro, você pode ter sensação de que ele está flutuando. As paredes estão em tons de azul claro e portas em azul escuro. As cadeiras, a mesa e a cama e até as molduras dos quadros estão em tons de amarelo. A janela é verde e os vidros apresentam um tom de verde mais claro, assim como os assentos das cadeiras. Todo o quadro está em sintonia. Somente o cobertor da cama apresenta um maior contraste, pois é vermelho, contrastando com a cor predominante das paredes e das portas. A tela divide-se em tons quentes e frios, o frio das cores azul e verde e o quente do amarelo e vermelho. Embora eu buscasse a impressão de tranquilidade no meu quadro, esta pintura reflete antes uma tensão e solidão intensa. A perspectiva do chão e dos móveis estão distorcidas. Os objetos do quarto, desarranjados, não têm relação entre si. O chão aparenta cair para frente, a janela está entreaberta, os quadros pendem em direção à cama, os móveis em diagonal, tudo parece refletir um caos. Não me preocupei em representar um espaço físico de modo realista, mas antes, o que fiz foi a representação interior e subjetiva do espaço vivido emocionalmente. Sobre esta obra, a maioria das hipóteses conta com a presença do também pintor Paul Gauguin, com quem eu vivia. Nosso relacionamento era bastante conturbado e as brigas eram constantes. Alguns historiadores acreditam que Gauguin tenha atingido minha orelha para se defender durante uma discussão. Outra versão bastante aceita é a de que eu mesmo tenha me cortado num momento de fúria e revolta com o companheiro de quarto. De uma forma ou de outra, o final vocês conhecem. O pedaço do membro arrancado eu embrulhei em um lenço, e o levei para uma prostituta de Arles com um bilhete que dizia: guarde com cuidado. Especulações à parte, o fato é que a obra foi feita com cores intensas e contrastantes, que transmitem certo pesar à pintura. O olhar também é intenso, e colabora com a tensão da imagem. A expressão facial e até mesmo a falta de barba em meu rosto são pontos diferentes a serem considerados nessa obra. Os olhos, quase inexpressivos no autorretrato, não estão direcionados para o espelho ou para o observador. A escolha de cores para a composição do quadro é diferente dos tons vivos e contrastantes que eu costumava usar antes da discussão com Gauguin, sendo que, nesse caso, o verde e o amarelo em todos os elementos da obra não criam contrastes muito bem definidos. Esta paisagem é um vilarejo perto de Paris. Havia me mudado para o vilarejo para ficar mais perto de meu médico homeopata, o Dr. Paul Gachet. A criação gótica do século XIII ocupa a tela de maneira imponente, enquadrada pelo verde vibrante e pelo céu azul cobalto que domina quase toda a composição, caracterizada por pinceladas de tons mais escuros sobre superfícies uniformes de cores mais claras, criando uma superposição de elementos cromáticos. Se seguirmos o caminho que serpenteia em frente à igreja, podemos ver à esquerda uma mulher que se distancia em direção a algumas árvores longínquas, com fragmentos de telhados em meio a elas, evocando um vilarejo. O ponto de vista da composição é ligeiramente elevado e o ponto de fuga leva o olhar do espectador à união dos caminhos de areia. Pronto, acabou. Agora segue uma pequena lista de biografias para vocês. Beijos.